Hoje nós vamos refletir sobre a seguinte pergunta: pode um cego enxergar por si mesmo? O que vocês acham? Um cego de nascença, ele pode voltar a enxergar pela própria vontade dele? O que vocês acham? Vamos aprender agora isso nas escrituras. E também vamos aprender a diferenciar o cego na carne, que são aqueles que são cegos nos olhos, na visão comum, e os cegos no espírito. E é sobre esses cegos que o Messias fala muitas vezes nos testemunhos bíblicos. Então vamos lá refletir na passagem de João 9, 35 a 41, que é muito interessante, gente. Essa passagem ela é muito rica, a gente pode extrair muito conhecimento e sabedoria dessa passagem se a gente ler diligentemente, refletir e principalmente compreender que as escrituras do nosso Salvador, do nosso Pai, Yahweh, são vivas. É uma palavra viva que vivifica a letra. Então, se a gente reflete, se a gente começa a refletir nas palavras do Messias, a gente vai chegar a conhecimentos muito mais excelentes, tá? E é naquilo que está evidente. Está evidente, não é conhecimento oculto, não é segredo de mistérios, não é mistérios e mágicas e nada disso, gente. É algo que está evidente. Só que o conhecimento dessas coisas fazem a gente enxergar várias outras. E é aí que reside o milagre do nosso Criador em nossas vidas, entendeu, gente? Então vamos lá, vamos refletir aqui nessa passagem porque é muito, muito, muito interessante. Vocês vão entender bastante coisa hoje. Vamos lá, a gente tem aqui nessa imagem o que aconteceu aqui nesse texto que a gente vai ver hoje. A gente tem aqui a figura, né, do Salvador e ele falando aqui com os fariseus. Gente, fariseu não é judaizante, tá bom? Tem gente que associa fariseu com judaizante. Pode ser, mas também pode ser outras coisas. Os tipos de fariseus podem estar no cristianismo, pode estar em qualquer lugar. Como que nós devemos entender a questão dos fariseus? Fariseus são aqueles que são cegos em relação às escrituras. Será que só tem cego no meio do povo da circuncisão? Ou será que também tem cego no povo lá do catolicismo? No mesmo povo lá também, né, que se diz evangélico, neopentecostal e todas essas heresias que a gente vê aí. Será que fariseu é só no judaísmo? Não é, tá bom, gente? Esse sentido de fariseu que a gente deve ter, entender, é que fariseu é o quê? É a hipocrisia. Lembra que o Messias ensinava lá para os discípulos dele? Ó, cuidado com o fermento dos fariseus, que é o quê? Que é a hipocrisia. E o que é a hipocrisia? É a pessoa ter uma aparência de algo, falar algo, mas fazer outra. Assim eram os fariseus. Tá? E aqui, gente, precisamos ter bastante cuidado, porque qual que é a hipocrisia que o Messias se refere? É a hipocrisia em relação às escrituras. E mesmo assim, gente, vai ter gente que vai agir dessa forma e não vai enxergar, a pessoa não enxerga a própria hipocrisia. Isso daí é uma coisa que é natural da inclinação da carne. Então, não espere que as pessoas tenham consciência da sua própria hipocrisia, porque não é assim, é como a gente vai ler, como a gente vai ver nessas passagens. Muitas vezes, gente, a cegueira, a pessoa não entende a própria cegueira. É assim que o Messias ensina para a gente o tempo todo nos testemunhos dele. A cegueira é como se fosse assim, é o pecado, né, que a pessoa não tem convicção do próprio pecado. Isso é a cegueira que o Messias fala. Por isso que vem Espírito Santo, para quê? Para dar convicção do pecado, para ensinar o que é a justiça bíblica, não é a justiça humana, é a justiça bíblica, e falar sobre os juízos do Criador, aquilo que as pessoas não gostam de ouvir. As pessoas não gostam de ouvir sobre o juízo sobre os maus.
ok? Por isso que é o Espírito Santo que vem colocar essas convicções dentro de nós. A gente só consegue enxergar, gente, com o auxílio de algo exterior, como vocês vão ver. Todo o testemunho da Nova Aliança está ensinando essas coisas e confirmando também o que aconteceu no passado. Por isso que é tão importante a gente aprender aí a fazer esses paralelos e depender exclusivamente do poder e da benignidade, da benignidade e da misericórdia do Altíssimo, porque nós não podemos fazer nada por nós mesmos, nós não podemos encontrar o Criador por nós mesmos, como vocês vão ver. Ok? Nós somos miseráveis, nós somos cegos, nós não temos convicção do nosso pecado, nós somos necessitados da misericórdia do Pai. Entendeu? E essas coisas também apontam, né, para a ausência de livre-arbítrio, que vocês vão entender, tá bom? Olha só como a gente vai aprender várias coisas e só uma passagem. Então, lembra disso? Fariseu não tem a ver com o judaísmo, apesar de no testemunho estar ligado a isso, tá? Mas nós devemos compreender essa coisa do fariseu como aqueles que não enxergam, que não conseguem enxergar o próprio caminho segundo as Escrituras. Tá bom? Precisamos diferenciar. É principalmente em relação às escrituras. Porque na vida, gente, na vida é assim, ó, vamos supor, às vezes a gente vai tropeçar em alguns pontos, que é segundo costumes e tradições e coisas da nossa vida. Muitas vezes vai acontecer isso, ok? Mas aonde a gente deve prestar mais atenção é naquilo que envolve a palavra do Criador. Ou seja, vou dar exemplos, tá? Porque são muitas coisas. Exemplo, pessoas que se dizem da fé, mas andam de forma contrária à fé. Como? Ensina heresia, faz coisas que a própria Escritura está dizendo que é heresia. E está evidente, mas as pessoas não conseguem enxergar. Outro exemplo. Muitas vezes, gente, a gente usa a palavra das Escrituras somente para expor alguma heresia, para expor, né, erros em relação às Escrituras. E mesmo a gente usando apenas as palavras das Escrituras, há quem conteste, há quem não aceita, diz, tá errado. Isso é uma amostra de cegueira, gente, porque é a própria Escritura que está confrontando a pessoa e mesmo assim ela não consegue enxergar. Ela se rebela contra a palavra, ela diz, não é assim. Entendeu? Isso é um tipo de cegueira que foi o que aconteceu com o Messias aqui, gente. Ele confrontava os fariseus nas heresias, nos pecados, na hipocrisia deles, e mesmo assim eles se endureciam e não aceitavam. E assim foi em vários testemunhos também, né, gente? Assim, teve lá Estevão. Se vocês verem o depoimento de Estevão no Sinédrio, gente, o que é aquilo? Ele deu uma aula. Ele deu uma aula para os mestres da lei. Então, os mestres da lei, vendo aquele jovem, sabendo muito mais de Bíblia que eles se endureceram. E aí o que aconteceu? O que vem ao coração? Ira. E aí vamos mandar apedrejar. É assim que procede os que são cegos, entendeu, gente? Então, vamos analisar aqui, vamos continuar a nossa análise dessa passagem. Aí o Messias diz em João 9:39, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. O que o Messias está dizendo? Será que ele está falando coisas estranhas, gente? Será que vocês conseguem entender o Messias? Porque tem gente que lê isso daqui e não entende, né? Aí, pela pessoa não entender, ela vai dizer assim, tá falando besteira, porque eu não entendi. Olha o tamanho da soberba, né? Tem gente que é assim, gente, só porque a pessoa não entende, quem tá errado é quem fala, e não ela mesma, né? A pessoa tem analfabetismo funcional bíblico e acha que quem tá errado é quem escreve, porque a pessoa não consegue entender o que a pessoa escreve. Isso é o cúmulo da soberba. É o cúmulo da soberba isso, gente. E
como nenhum mau comportamento vem sozinho, se a gente está na palavra e começa a observar os frutos da árvore, a gente vai ver que é só fruto de ignorância. Para aqueles que enxergam. Agora, para aqueles que são cegos igualmente, eles também não vão enxergar. Por isso que, né, tem aquela parte que o Messias fala, né? Se um cego guia outro cego, não cairão ambos no mesmo buraco? É exatamente isso, gente. Porque quem é cego também não vai enxergar o erro do outro. Ok? Precisa primeiro enxergar para saber onde a pessoa está andando. Então, o que o Messias está dizendo aqui? Messias está falando em um sentido espiritual, porque aqui, ó, dentro do testemunho, vamos ver o que aconteceu? Até essa parte? Vamos lá, para o texto. Yahushua ouviu que o haviam expulsado e quando o encontrou lhe disse, aqui, gente, foi o caso do Messias ter curado um cego na carne e ele voltou a ver. Só que esse cego foi lá falar estava lá falando com os fariseus e tal, e os fariseus expulsaram ele de lá da presença deles, né? Aconteceram algumas coisas lá, quem quiser ver o testemunho completo é só entrar aí, né, nessa passagem aí de João 9, tá? Eu vou ler só a parte que nos interessa aqui para reflexão. E aí ele encontrou este homem, esse ex-cego na carne, e ele perguntou, acreditas tu no filho de Yahuwah? E o homem respondeu, quem é ele, Senhor, para que eu possa nele crer? E Yahushua assegurou, tu o está vendo, é este que fala. Então declarou o homem, Senhor, eu creio. Aqui é interessante, gente, porque a gente está vendo aqui a manifestação o quê? Da fé no filho. O filho aqui está mostrando para nós aqui, ó, a fé que nós devemos ter no filho, não é? E o que é mais interessante, vocês viram aqui, ó, que a cura dele, segundo as coisas deste mundo, precedeu, inclusive, a crença dele no filho. Ele não foi curado depois que ele creu no Messias, né? Porque nesse tempo o Messias fazia milagres, né? Dava um testemunho que era para o quê? Para confirmar o ministério dele. Ok? Tanto é que ele fazia os milagres, quem era ovelha acreditava e quem não era ovelha não acreditava. Tem gente que adorava ver os milagres do Messias, mas era por interesse próprio, como a gente também lê nos testemunhos. Muita gente ia lá porque sempre tinha pão, né? Ele multiplicava pão, então tinha comida, as pessoas iam pela comida, como a gente lê no testemunho, né? O próprio Salvador falando a esse respeito. Vocês vêm aqui, ó, não é por minha causa. E isso até hoje, não é, gente? Quantas e quantas igrejas aí vai buscar o Messias por conta dos milagres, por conta do dinheiro, por conta de proteção, sei lá, por conta de tudo, menos por conta da palavra da justiça. Não é? Tanto é que a gente vê, muita gente diz que ama o Messias, mas cadê, gente? Cadê as pessoas amando as escrituras, amando aprender justiça? Cadê? Vocês veem isso? Vocês veem as pessoas gostando das escrituras ou elas acham chato? Ah, não, isso aqui é muito chato. Eu digo que eu creio no Criador, que eu tenho fé, mas eu não gosto da palavra dele, sabe, gente? É muito chato, eu não consigo entender, não é assim? Que muitas vezes as pessoas podem pensar. Gente, a palavra do Criador é vida. Se a pessoa não gosta de palavra, provavelmente ela também não gosta do Criador e nem do Messias, mesmo que com a boca ela diga que sim. É dessa forma que nós devemos entender a palavra. Então, vamos continuar aqui, ó. Aí ele diz, eu creio, e prostrando-se diante de Yahushua o adorou. Então, revelou o Yahushua, o Messias. Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Tá vendo aqui o contexto que o Messias disse essas coisas? Foi no contexto que quando aquele que outrora era cego disse crer no Messias. Aí nós temos duas perspectivas, né? O Messias deu vista natural, dos olhos naturais para aquele cego, e logo após o próprio cego reconheceu no Messias que ele era filho do Criador. Ali, ele deixou de ser cego espiritual. Dois tipos de perspectiva,
Aqui nós aprendemos. O Messias, bem como Paulo, bem como os apóstolos, depois que eles receberam o Espírito do Pai, eles passaram a ensinar a perspectiva celestial e terrena, para ensinar para vocês fazerem diferença entre uma coisa e outra. E por que que algumas pessoas não compreendem, principalmente Paulo? Porque não tem o Espírito. A palavra vive falando isso, gente. As pessoas são assim, assim, assado, porque não tem o Espírito, não conseguem enxergar as coisas do Espírito. Paulo falou isso várias vezes. Entendeu? Então, quando a pessoa lê, ai, não entendo, ai, porque Paulo fala é confuso, ai, porque não sei o quê, Paulo parece que uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Não é, gente, é porque as pessoas não têm espírito. Ora, um homem natural não consegue entender as coisas do espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Essa é a luz que os cegos não conseguem ver. Entendeu, gente? Olha como é fácil. E aí, vamos continuar. Quando o Messias disse isso, alguns fariseus que estavam com ele, ao ouvirem estas palavras, perguntaram a Yahushua: porventura nós também somos cegos? Tá vendo? Ó, os fariseus entenderam como uma indireta aqui. E já não gostaram, né? Vamos subir aqui para a imagem para vocês verem aqui, ó. Porventura nós também somos cegos? Como quem diz assim, ó, tá falando que a gente é cego também? A gente cego, a gente aqui, ó, mestre da lei, a gente cresceu com Torá, somos líderes do povo, a gente ensina a Torá para o povo, tá falando que nós somos cegos também? É a mesma coisa que acontece hoje, gente. Tanto de gente aí se colocando como líder, e aí a gente fala, vocês são cegos, e eles o quê? Tá falando que nós somos cegos? Vocês que não sabem, não sei o quê, entendeu como funciona? É assim que funciona, assim que a gente aprende palavra para aplicar na vida. Vê conduta, observa os frutos e aí vocês vão saber fazer paralelo se é que vocês têm vista para isso, porque cegos não conseguem enxergar, gente. Cegos não conseguem enxergar. E aí a pergunta que eu faço para vocês agora, vocês acham que os fariseus, que tinham conhecimento da Torá, que ensinava lá, dava aula de Bíblia para as pessoas, que o povo todo amava e gostava. Vocês acham que eles eram cegos ou não? Fica aí a pergunta. E aí, o que o Messias fala para concluir? Ele diz, vamos ver se vocês vão entender essa passagem, presta atenção. Ó. Se vocês fossem cegos, não seriam culpados. Mas, uma vez que alegais, nós vemos. Por essa razão, o pecado permanece ou, como está aqui no texto, persiste dentro de vós. E aí, vocês entenderam o que o Messias quis dizer? Ou será que parece difícil, contraditório, bipolar, né? Como alguns aí dizem a respeito de Paulo, porque não entende Paulo. Gente, volto a repetir, a maior mostra de soberba é alguém ler Paulo, não entender e por não entender dizer que Paulo é que é confuso. A pessoa tem analfabetismo funcional bíblico e acusa o outro de não saber escrever. Olha a soberba nível Master Blaster, não é? Então, lembra que eu falo para vocês sempre aí, ó. Se eu não entendo a Bíblia, o problema sou eu. Essa é a primeira coisa que a pessoa tem que entender para mostrar que não é um incrédulo cego. Porque, gente, a cegueira alheia é evidente para quem consegue enxergar, segundo o Espírito aqui. Porque a gente vai ver a pessoa heresia após heresia, após heresia, até a completa destruição, como está escrito na palavra. Gente, a palavra é vida. A própria palavra diz que é assim. E a gente vê isso acontecendo. Por isso que a gente dá mais glória e graças ao Criador por nos ter mostrado essas coisas. Só que as pessoas dentro da heresia, elas não conseguem enxergar que elas estão na heresia e na dureza de coração elas não enxergam nunca. Mais uma amostra, gente, de que não existe livre-arbítrio. Por quê? Porque a pessoa quer encontrar o Criador, diz que ama o Criador, ela quer. Elas dizem servir ao Criador, é da vontade delas isso. Mas será que elas enxergam? Será que um cego pode enxergar por si mesmo, gente? É só pensar. É só pensar na lógica bíblica.
Será que um cego pode enxergar quando ele bem quiser, quando ele bem entender? Não, agora eu quero enxergar, agora eu quero encontrar o Criador, agora eu quero... Será que um cego tem capacidade disso? Ou será que precisa vir uma força, um poder, melhor dizendo, né? Um poder exterior para capacitar essa pessoa a enxergar? Tá fácil, né, de responder. E isso também confirma, gente, não existe livre-arbítrio. As pessoas têm capacidade, sim, de fazer escolhas, mas dentro das suas limitações e da sua natureza. O cego não pode escolher? O cego, eu vou para esse caminho, eu vou para o outro. Ele pode escolher. Mas muitas vezes ele pode ir para o caminho errado, porque ele é cego. Entendeu, gente? Por isso que o Messias fala o tempo todo, se um cego guia outro cego, não cairão os dois no buraco? É exatamente isso. Internaliza isso dentro de vocês. Então, vamos lá analisar essa passagem? O que o Messias diz? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados. O que o Messias está dizendo? Se vocês realmente reconhecessem a cegueira de vocês não seriam culpados. Já haveria a misericórdia. Sou cego. Humildade. Convicção de pecado. Nós somos cegos, nós não sabemos para onde nós vamos. Nós não entendemos a Bíblia. Nós não sabemos o que são heresias. Por isso que a gente está nas heresias aqui sem saber. Por causa da nossa soberba, por causa da nossa obstinação no erro. Mas será que as pessoas têm facilidade de reconhecer isso, gente? Lógico que não, né? Imagina uma pessoa que ficou tanto tempo na heresia. Chega lá no final, gente, preciso dizer uma coisa pra vocês. Eu tava mesmo nas heresias, sabe? Eu tava achando que tava falando a coisa certa, mas não tava não. Eu ensinei pra vocês tudo errado, viu? Aqui, me arrependo no pó e na cinza. Vocês acham que isso vai acontecer, gente? Porque o orgulho da pessoa nunca vai deixar a pessoa fazer isso. Essa é a inclinação da carne que o Criador tanto condena. Esse orgulho, essa obstinação no erro. Entendeu? Por isso que, assim, gente, é muito difícil a pessoa enxergar e confessar o seu erro. É muito difícil, é só uma obra do Criador mesmo. Então ele fala, se vocês fossem cegos, vocês não seriam culpados. Só que, uma vez que vocês alegam, nós enxergamos, tá vendo? A pessoa é cega, mas ela fala, nós enxergamos. Ó a soberba. Imagina um cego falando, você quer me ensinar o caminho? Quer me ensinar o caminho? Eu sei o caminho. E a pessoa sendo cega. Não dá vontade de largar e falar assim, então vai, cai aí no buraco aí, você que acha que vê e a pessoa não tá vendo. Para o Criador, essa atitude é a maior mostra de soberba que tem. Por isso que o Criador fala, então vai cair no buraco aí mesmo. Vocês não conseguem enxergar? Então vai sozinho aí. Entendeu, gente? E assim eram os fariseus, e assim é as pessoas hoje. Assim as pessoas são hoje. A gente coloca palavras das escrituras para exortar. A gente exorta segundo as escrituras, a gente aponta o erro segundo as escrituras, e mesmo assim as pessoas tentam justificar o pecado, tentam justificar o errado, tentam justificar com uma aparência de boa intenção. Gente, esse é o pecado que as pessoas não enxergam porque são cegos. O pecado, o mal, gente, segundo as escrituras, não pode ser justificado. Esse tipo de pecado tem que ser o quê? A pessoa precisa se arrepender e mudar os caminhos. Mas é muito difícil, né, gente, as pessoas abrirem mão, como eu falei para vocês, do próprio erro e se reconhecer errado. Não, gente, ensinei errado, estava na heresia e me arrependo. Possível, gente, porque a pessoa acredita realmente que ela está certa. Ela acredita no coração dela. O cego acredita que sabe o caminho que está andando. Então, não tem jeito. A pessoa diz, eu enxergo sem enxergar. Por isso, o Messias diz, por essa razão, o pecado persiste, permanece dentro de vocês. Tá vendo, gente?
Não tem livre-arbítrio. A pessoa, ela não pode enxergar por si mesma. Essa é a resposta aqui. Pode um cego enxergar por si mesmo? Qual é a resposta? Sim ou não? E aí vem a outra. Será que existe livre-arbítrio? A pessoa querer encontrar a verdade e ela encontrar porque ela quer encontrar? Entenderam, gente? Essa é a questão. Bom, então é isso. Vamos finalizar então a análise desse texto, né? Olha só que legal. Reflitam nessas passagens e apliquem na vida. Veja as situações que estão ocorrendo. Analise os frutos das pessoas. E fruto, gente, fruto é isso. É ver se a pessoa tá também, né? Um dos frutos. É ver se a pessoa tá andando em heresias. É ver se a pessoa tá ensinando tudo que não tá na palavra. É ver se a pessoa tá indo num caminho de incredulidade. E nem tá percebendo o erro e o caminho errado. Isso também é um tipo de fruto. Então, analise as práticas, analise tudo e comece a colocar em prática a palavra do Criador. A palavra de justiça, a palavra de juízo. Porque não se pode justificar o erro, gente. A Bíblia não ensina a justificar erro. A Bíblia ensina o quê? A gente a condenar o pecado. Porque só assim as pessoas entenderão o que é errado ou não. Se as pessoas acharem que o errado é o certo, elas nunca se arrependerão. Entendeu? Então vamos refletir aí nessas coisas, tá bom? E aplicar na vida, que é o mais importante. Se vocês não conseguirem aplicar conhecimento bíblico, se vocês não conseguirem aplicar o que o Messias está ensinando na vida de vocês, então vã está sendo a fé de vocês. Vocês não estão praticando o que o Messias diz, vocês não estão praticando as palavras do Messias e logo a casa de vocês não está na rocha, mas está na areia. E vindo as tormentas, a tribulação, as adversidades, vocês perecerão da mesma forma que os cegos, ok? Então, é isso aí, vou ficando por aqui, que o Pai derrame aí do Espírito dele em todos aqueles que ele tem chamado e coloque luz aí, para que vocês possam enxergar verdadeiramente, segundo o Espírito. Porque vocês acham que enxergam com os olhos, mas nós precisamos e devemos enxergar o quê? Pelo Espírito, porque essa é uma evidência de que nós estamos verdadeiramente na luz e no Filho do Altíssimo, tá bom, gente? Um abraço, fiquem na paz de Yahweh. Até a próxima, se Yahweh quiser. Até mais.